pessoal, meu nome é Lilian, sou professora de Biologia e hoje eu vou falar para vocês a respeito das aves, os grupos de aves que existem e a reprodução desses grupos. Então as aves elas são divididas em dois grupos, as aves ratitas e as aves carenatas. No que se baseia essa divisão? Ela se baseia no formato de um osso peitoral das aves. Esse osso é o externo, nós também temos esse osso, ele fica bem aqui no meinho do peito. O externo, nas aves ratitas, ele é achatado, retinho. Portanto, essas aves não voam. As aves carenatas, elas têm o externo em formato de quilha ou carena. O que é isso? É uma protuberância, então ele tem um bico para frente. E para que serve isso? Para fixar os músculos que vão movimentar as asas, que permitem o voo. Então as aves carenatas, elas voam. Dentro das aves carenatas, eu posso incluir também as aves que não voam constantemente, mas conseguem levantar um voo, como é o caso das galinhas, por exemplo. As galinhas elas não mantêm um voo constante, mas elas conseguem dar voos rasantes. E aqui entram pássaros em geral. E ali nas aves ratitas, são as aves que não voam. Exemplos: a ema, o avestruz, o pinguim. Então essas aves que não voam, elas desenvolveram outros mecanismos eficientes de locomoção. A ema e o avestruz, eles têm pernas bem fortes para correr. O pinguim, as asas dele são modificadas para ele conseguir nadar, tá? Então as aves, elas possuem a reprodução delas. Como que é? Todas as aves, elas são dioicas. O que é isso? Tem macho e tem fêmea. Nesse grupo existe dimorfismo sexual. Normalmente o macho ele é muito mais vistoso, muito mais bonito do que a fêmea. Por quê? Porque eles competem entre eles para conseguir acasalar. O que mais? Eles são ovíparos. Então, botam os ovinhos e esses ovinhos, por si só, lá no meio ambiente, desenvolvem um filhotinho. O que mais? Eles têm fecundação interna. Então, o encontro de gametas acontece dentro do corpo da fêmea. Então, o ovo. O ovo é uma estrutura que permite a sobrevivência do embrião até ele se tornar um filhote, conseguir sair de dentro dele. Então, esse ovo ele tem que ter várias estruturas que permitem a sobrevivência desse embrião. Primeiro delas, desenhei o embriãozinho aqui de azul. Em volta do embrião tem essa bolsa roxinha aqui, que é chamada de âmnio ou bolsa amniótica. Qual que é a função do âmnio? Evitar choques mecânicos. Essa bolsa aqui é cheia de líquido, ela mantém o embrião úmido e evita choques mecânicos. Caso esse ovo role para algum lugar, esse embrião não vai ser danificado. Outra estrutura super importante, o saco vitelínico, é a gema do ovo. É ele que guarda os nutrientes que vão ser necessários para nutrir esse embrião enquanto ele está aqui dentro do ovo. O alantoide é uma bolsa com diversas funções, dentre elas a troca de gases. Aqui eu tenho a casca do ovo e eu tenho uma câmara que fica o tempo todo trocando oxigênio e gás carbônico. Quem faz essa troca é o alantoide. O alantoide, o verdinho, ele também guarda as excretas nitrogenadas desse embriãozinho. Ele retira cálcio da casca para mandar para o esqueleto do embrião e tem mais uma função super importante. Aqui em vermelho eu desenhei a clara do ovo. Essa clara ela é rica em proteínas que vão ser necessárias para nutrição e formação dos músculos do embrião. Então o alantoide também que retira essas proteínas aqui da clara. Por último aqui eu tenho o córeo, que é uma bolsa que envolve todos os anexos embrionários. E do lado de fora eu tenho uma casca bem dura, rígida, para manter todas essas estruturas aqui bem protegidas do meio externo. As aves, a maioria delas tem um comportamento que se chama cuidado parental. Exceto algumas aves que não fazem isso, a maioria faz, é cuidar
dos filhotinhos depois que eles nascem. Para esse filhotinho nascer, esse ovo deve ser chocado. Então a ave fica com o corpinho em cima dos ovos para mandar calor, para manter aquecido esse embrião até ele se desenvolver num filhotinho. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha ficado claro. Até a próxima!